Para dar mais informações aos cidadãos sobre gestão das contas públicas, o Ministério Público Estadual está com 2 projetos que começam a ser trabalhados já a partir deste mês. Para a gente saber mais, eu recebo aqui no estúdio o coordenador das Promotorias de Defesa do Patrimônio Público, José Carlos Fernandes. Boa tarde, obrigada pela presença, doutor. Boa tarde. Fala para a gente quais são esses 2 projetos. Bom, a partir dessa semana estão sendo desencadeados tanto o projeto Águas Limpas, como também o projeto Viajante Errante Passo Sem Rumo. Esses 2 projetos que vão ser desenvolvidos por todos os promotores de justiça e defesa do patrimônio público de todo o estado de Minas Gerais, eles se baseiam em 2 pilastras. De um lado nós temos a prevenção e de outro lado o fortalecimento do controle social sobre os atos da administração executados pelo próprio cidadão. No primeiro projeto, Águas Limpas, haverá uma verificação por parte de todos os promotores de justiça em relação a todos os portais de transparência dos entes municipais, dos 853 entes municipais de Minas Gerais. Nós temos já, a partir da nossa Constituição de 88, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei de Acesso à Informação, todo um tratado muito claro e impositivo no sentido de que a transparência pública é uma obrigação do gestor público. E mais do que isso, nós trazemos de forma explícita em todo o nosso ordenamento jurídico, no campo do direito administrativo, inclusive, e constitucional, no sentido de que essa transparência, ela mais do que ser pública, ela tem que ser ativa. Nós temos, então, o princípio, vigora no Brasil, o princípio da transparência pública ativa. O que isso significa? É importante o cidadão saber. É que é obrigação da administração pública disponibilizar, através de seus portais, as informações de interesse da sociedade que diz respeito a seus atos, independentemente de qualquer requerimento do cidadão. Ou seja, a informação ela tem que ser disponibilizada de forma ativa, mais diretamente. Ela tem que estar lá disponível para que o cidadão, sem precisar fazer qualquer consulta, sem qualquer requerimento, vá lá e acesse essas informações quando bem lhe convier e da forma que lhe convier. E, paralelamente, nós também teremos o outro projeto, é o projeto Viajante Errante Passo Sem Rumo, que é também todos os promotores de justiça do estado de Minas Gerais estarão fazendo, já iniciaram esses trabalhos essa semana, e ao longo do ano nós teremos uma análise minuciosa de toda a regulamentação no âmbito municipal pertinente ao custeio de viagens de agentes públicos municipais. Ou seja, paralelamente a um portal da transparência, é também muito importante nessa situação que nós tenhamos posto ao cidadão a forma clara como são custeadas essas viagens. Infelizmente, os noticiários nacionais nos brindam quase que rotineiramente com escândalos envolvendo a utilização dessa rúbrica de recursos públicos para a prática de desvio fraudulento desses recursos públicos. Qual é a melhor forma de você fazer esse controle? Tendo uma legislação clara, transparente, esses gastos lançados no portal da transparência e com isso permitido para que o cidadão, 2 tipos de controle são feitos sobre os atos da administração pela própria administração. O controle interno, que é feito pelas controladorias, pela corregedoria. Temos o controle externo, que são feitos por órgãos externos àquele que está sendo controlado, como é o caso que o Tribunal de Contas faz sobre os atos do Executivo, que o Ministério Público faz sobre os atos também do Executivo, do Legislativo, mas nós temos um controle que ele é o mais importante de todos, o mais eficiente de todos e, reconheçamos, o mais respeitado, que é o controle social, o controle feito pelo próprio cidadão. Como denunciar? Rapidamente para a gente encerrar, doutor. Nós temos a ouvidoria do Ministério Público, www.mpng.mp.br, e lá, quem verificar qualquer falha nos portais de transparência, por favor, façam lá a sua reclamação, que os promotores estarão verificando todas essas situações. Muito obrigada pela participação. Boa tarde, doutor. Obrigado.